vi que a fila estava enorme. Pronto, fiquei por aí, com as coisas aqui nos braços e tal. E começamos a avançar na fila. Quando de repente, alguém do nada aparece e vai mais para frente. Pum, entrou na fila. Sem fazer a fila, uma senhora estava já chateada e começou a dizer: olha tu, rapaz, tens que ir para trás, todos aqui estamos a fazer fila. Aí ele só olhava para ela assim, olhava para o outro lado e ficou aí. E eu disse: será que talvez não fala português? Aí a senhora começou a reclamar mais ainda. Olha, já estou aqui já há muito tempo, aqui vocês não estão a ajudar e não sei o que e tal. De repente, escutas aquela voz tão ansioso que estás à espera quando dizem a seguir. Aí o rapaz que entrou na fila foi logo para ser atendido. Aí ele colocou as coisas, a senhora que estava aí estava a continuar a reclamar e a dizer que por que estavam a permitir isso e que não sei o quê. Estava tanto a reclamar que não estava a perceber que as outras pessoas estavam a dar a volta dela e passar nas outras caixas. Então, quando escutava a seguir, todos iam para lá. A senhora estava a reclamar aí. Enfim, eu fiquei lá atrás e eu disse: eu vou aproveitar agora, vou passar. Só que não consegui. A senhora passou, a história terminou aí. Voltei para casa tranquilo. E há uma história que escutei há muito tempo, que não é algo bíblico, é apenas como uma anécdota que eu quero partilhar aos irmãos para que possam compreender a ideia daquilo que eu quero partilhar. Há uma história que diz que estavam lá no céu, todos já naquele grande dia, à espera para entrar no céu. E estava uma fila, estavam muitas pessoas à espera. Estava ali o livro, ok? Fulano X, pode entrar. Fulano X, ok, pode entrar. Está aqui seu nome. Entra. E de repente, do nada, aparece alguém assim e entra na fila. Aí a pessoa que está à frente diz: ok, deixa ver, assim, está aqui, pode entrar. Está alguém lá atrás que começa a reclamar: ah, e esse por quê entrou? Se eu já estou há muito tempo na fila. Por que entrou? Se ele era assim lá na terra, ele não cumpria a lei de Deus e eu sim, estou aqui à espera para entrar. E como é assim que ele entrou primeiro? A história diz que nesse momento o anjo que estava aí disse: olha, este é o grande juízo. Todos os que reclamaram não podem entrar. É uma história, não está nas escrituras, para aclarar. Mas eu quero, porque estou a falar isto? Este texto me lembra, este texto que está aqui lembra, assim os últimos virão a ser primeiros e os primeiros virão a ser últimos. Há uma história também nas escrituras que é sobre o filho pródigo. Alguém lembra dessa história? Ok. Está o filho pródigo que fugiu do pai com todas as riquezas, com toda a sua herança, foi lá, jogou o dinheiro tudo, gastou o dinheiro tudo em fazer um monte de coisas. E na hora da necessidade, ele pensou e disse: eu estaria melhor com meu pai, ainda que eu fosse um trabalhador dele. Assim que eu vou ir lá ter com ele e vou pedir perdão. A história esta história bíblica que está em Lucas capítulo 15, eu convido os irmãos a estudar, diz que o pai, quando vê a seu filho ao longe do caminho, ele vai sair a ter com ele o encontro com ele. Ele recebe seu filho e a primeira coisa que o pai vai fazer é dizer:
vamos a fazer festa porque meu filho que estava morto agora está vivo. Ok? Essa história até está maravilhosa. Mas, espera aí, não termina a história aí. O filho pródigo tem um irmão, que é o irmão mais velho, que está lá escondido em um canto, a ver que o pai dele está a receber ao filho pródigo, né? E ele começa a dizer: como assim que meu pai está a receber este meu irmão que gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança, em muitas coisas, e eu, que trabalho aqui, que servo meu pai, ele nunca vai fazer uma festa para mim assim? Está ali o irmão do filho pródigo. É parecido com a história desta senhora, lembram no mini preso? Que estavam passando as pessoas à frente da fila. É parecido com a história, ou esta anécdota, de todos os que estão entrando no céu sem fazer fila. Então, a graça de Deus é assim. A graça de Deus é para todos. E você vai ter as suas recompensas no céu porque perseverou ao longo do caminho na fé. Está nas Escrituras. Mas eu sempre digo e falo uma coisa: lá no céu vamos a ter muitas surpresas, irmãos. Ok? Lá no céu vamos a ter muitas surpresas que você vai pensar: fulano disse. Ai. Era da igreja da Costa da Caparica, estou brincando. Então, estamos a pensar, a graça de Deus é um reino de amor, de perdão e de misericórdia. Ok? Então, há uma história nas Escrituras de um profeta que acho que todos conhecemos, nos ensinaram muito sobre esse profeta, e é o profeta Jonás. Quantos ouviram sobre ele? Ok? Então, Jonás é um profeta que nasceu em uma região da Galileia, no tempo de o rei Jeroboão II, e nessa época o país inimigo da época, dessa altura, era a Síria. A sua capital era Nínive. Então, este era o país inimigo do povo de Deus. Então, um dia qualquer, Deus fala para Jonás: olha, Jonás, eu preciso que te levantes e que tu possas ir a Nínive e fala para eles que se não se arrependem, todos eles vão a morrer. Essa era a mensagem. Foi como que um dos primeiros missionários a ser enviados por Deus para ir lá e levar essa mensagem. Caso contrário, acontece que ele vai embora, vai fugir de Deus e vai para uma cidade da Espanha que se chama Tarsis. E o interessante desta história é que Jonás, o significado do seu nome, olha que engraçado, porque é irônico. Eu gosto destas histórias assim nas Escrituras. Significa pomba. Que é uma pomba, irmãos? Que representa uma pomba nas Escrituras? Paz, amor, Espírito Santo. Há um historiador que diz que provavelmente os pais colocaram o nome de Jonas porque eles queriam que seu nome pudesse refletir aquilo que o que ele se tornaria, ok? É como que se você tem um filho, né, aí bonitinho, e seu filho tem de nome Anjo, ou Ângelo. Tu perguntarias a esse pai: e por que colocaste esse nome a teu filho? Porque meu filho é bonitinho, olha como é que é ele. Mas realmente é um pequeno demônio. Estou brincando. Então, foi isso que aconteceu. Os pais colocam Jonas, que significa pomba. Então, é tudo o contrário ao caráter recalcitrante do profeta, porque ele era um profeta que literalmente tinha um caráter horrível. Para já era careca.
Estou brincando. Então, era um tipo de profeta, que literalmente não partilhava o amor de Deus e a mensagem que ele dava era uma mensagem de condenação. Aí está. Então, o profeta vai embora, vai para Tarsis, ok? Vai para lá. E quando ele vai fugir, ele vai em um barco e tudo isso, né? E no capítulo 1 de Jonás, eu quero convidar aos irmãos que possam estudar nesta semana esse livro de Jonás. Em todo esse capítulo há algo interessante que acontece. Por quê? Porque começa aqui uma tempestade, ok? No barco e tudo. E as pessoas que estão dentro do barco estão tentando pensar ou reparar o que está acontecendo aqui, porque estamos com esta prova aqui. E no texto, no versículo 9 do capítulo 1 de Jonás, diz que Jonás estava lá dormindo tranquilo e que os homens vão lá ter com ele e perguntam para ele ajudar a fazer alguma coisa. E ele vai dizer, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Típico e clássico religioso, que não partilha o amor de Deus, mas diz que tem um Deus poderoso. Já conhece alguém assim? Então, é interessante porque nesta história que vai se desenvolver aqui, estes homens começam a tentar ver o que podem fazer para ajudar. São eles, ao contrário de Jonás. Eles tentam ajudar a Jonás para não jogar ele no mar, porque ele disse, não, joguem-me no mar, porque sou eu o problema aqui. Mas eles tentam. Mas quando eles veem que essa tempestade não para, os mesmos pescadores que estão aí vão a fazer uma oração e eles dizem, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós a sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes que como te aprove. E levantaram a Jonás e lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Quem era mais crente, estes homens ou Jonas? Os homens. Olha, no meio da tempestade, se tornam para Deus. Ok, então, que acontece? Jonás vai no mar. As escrituras dizem que um grande peixe vai engolir ele. E a preocupação de Jonás, provavelmente em esse momento, era sair por onde entrou. Ok? Era uma piada, não entenderam? Não, estou brincando. Então, há uma, para os que gostam das memórias, em 1999, sim, um éxito de um filme que passou por muitos cinemas e com um ator que se chama Bruce Willis. Alguma vez chegaram a ver algum filme dele? Nessa época mostraram, ou foi a estreia de um filme famoso que se chamava O Sexto Sentido. Alguém chegou a assistir esse filme? Sim? Aqui tem alguns, né? O Sexto Sentido. A linha argumental ou a linha do argumento deste filme era que uma criança tinha a capacidade de falar com pessoas mortas e interagir com estas pessoas. De aí que nasce esta famosa frase. Se você não viu esse filme, eu convido os irmãos a poderem ver. Nasce uma famosa frase
que se utilizou por muito tempo, que esta criança vai falar: I see dead people. I see dead people. Vejo gente morta. Essa era a frase que a criança falava. Então, de aí que nasce o nome desta pregação. Por quê? Porque Jonás, em sua missão, quando foi enviado para falar em Nínive, a única coisa que ele olhava era: veo gente morta. Fala nas escrituras que Jonás foi para lá, depois de ser liberado do peixe, né? Vá e prega. E qual é a mensagem que nós temos que pregar? É uma mensagem de amor, boas novas, né? Deus é amor, Jesus é o único caminho. A mensagem que ele tinha que falar era: tem que arrepender-se, porque em 40 dias vão a ser destruídos. Mas ele não fala isso, ok? Ele vai e fala: ok, se não se arrependem, todos vão a morrer. Tchau. Essa foi a mensagem dele. Já temos alguns que já pregamos assim: olha, se não te arrependes, tu vai para o inferno. E é verdade, é verdade. Quem não aceita Jesus, vai para o inferno. É isso. Eu falava com alguém esta semana: Jesus foi o profeta que mais falou sobre o inferno. Foi ele quem falou muito mais. Por quê? Porque ele sabe como seria a eternidade sem ele, uma eternidade sem Jesus, sem seu amor, sem a salvação. Então nós temos a oportunidade de viver a eternidade de duas maneiras: ou com Deus, ou no inferno. É isso, mais nada. Não há outra mensagem. Não há outra. Então Jonás vai lá e fala: ok, vocês todos vão a morrer. Vejo gente morta. Então, as escrituras falam que ele vai embora. Acontece que o rei de Nínive, da terra inimiga, porque lembremos, Nínive era a terra inimiga, o país inimigo de Israel. Então, lembremos que o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus é: amarás a Deus com todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. Amarás a tu inimigo. A mensagem do reino de Deus. Olha, a mensagem do reino de Deus é simples. Tens que amar a tu inimigo. Tens que amar a Deus. Tens que perdoar a teu irmão. É fácil perdoar. Tens que amar a Deus por sobre todas as coisas. Se queres ser maior, tens que ser o pequeno. Se queres ser o maior entre nós, tens que servir. Então, o reino de Deus é muito contrário às coisas que nós vemos agora, nestes dias. E na época de Jesus não existia muita diferença, era ainda pior. E já vamos a chegar aí. Mas o assunto é este, que Deus fala para Jonás ir para pregar e pronto. No capítulo 3 aqui de Jonás, diz que ele vai, no capítulo 4, ele vai e prepara como uma tenda ou algo assim, porque ele vai sentar-se e quer olhar como toda a terra de Nínive vai arder em chamas. É como que se você é enviado para pregar aqui na costa, vai, prega e você prega. Se você não se arrepende, todos que estão no sol da Caparica vão a morrer. Aí você vai para lá em cima, aqui em aquele miradouro que está em Vila Nova, vai para lá em cima e você sabe, aqui, às 20 horas Deus falou que ia enviar fogo para a costa. Eu vou ficar aqui para ver o que acontece. Né? Está Jonas aí a ver gente morta. I see dead people. Veo gente morta. Está aí parado. Mas, como Deus é bom, o povo de Nínive se arrepende. O rei fala:
todos vamos nos arrepender todos, até os animais vão a jejuar, se arrependem, e Deus, como é um Deus de misericórdia e graça, perdoa a todo Nínive. Que é isso? É graça. Entraram na fila, Nínive passou. Aí Jonás está na fila de atrás e começa a reclamar. E então? Como assim? Então, aqui o texto bíblico que diz: os últimos virão a ser primeiros. A graça de Deus é tão grande que você nem sabe quem vai ser afetado pela graça. Você pode ir na rua e você não sabe quem é filho de Deus. Não sabe. Eu, às vezes, quando chegam a mim, quando chegam a falar comigo, pastor, fulano de X, não sei quem, eu falo, oh, fulano de X já tem meses de não chegar na igreja. Já ligaste para ele para saber como está? Ou estás aqui a falar comigo para que eu vá lá e puxe a orelha? Tu podes ligar e pergunta como estás. Mas às vezes nós tomamos essa atitude de Jonás, né? Começamos a julgar, esquecemos de que reino nós somos parte e esquecemos de ver com os olhos. Que vês tu quando vês as pessoas? Que é aquilo que tu vês quando vês as pessoas na rua, dentro de nossa própria igreja? Então, na época, Jesus, quando ele estava a fazer seu ministério, as escrituras falam de que ele começou a falar sobre um reino. O reino de Deus está perto, está aqui. As pessoas começaram a confundir o reino com outra coisa, porque eles esperavam que Jesus chegara com um exército e todos iam contra Roma. Todos contra Roma, todos contra esse sistema político. Então, o Messias que o povo de Israel esperava era um Messias que chegaria para poder estabilizar a economia, liberar a Israel desse povo opressor e estabelecer seu reino. Esse era o conceito que eles tinham, de um Messias. Mas Jesus chega e começa a falar: eu falo de um reino diferente. Um reino que fala sobre amar os inimigos. E lá estavam os zelotes, que era um grupo político ultranacionalista, com todas as armas, esperando a ordem de Jesus para ir e atacar Roma. E Jesus chega e fala: amem a seus inimigos. Aí os zelotes com as armas. E agora o que eu faço com isso? Então, Jesus começa a desconstruir o conceito da época do reino. Agora, nestes tempos, nós vemos a muitos crentes a reclamar. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. As Olimpíadas. Aconteceu aquela cena toda e um monte de cristãos começaram a falar coisas ali nas redes sociais. Começaram a fazer aquilo, a fazer o outro, a focar-se mais em aquilo que estava a acontecer aí. Eu quero vos dizer uma coisa. Irmãos, isto vai ficar pior. Isso vai ser pior. Jesus falou que seríamos perseguidos por causa de seu nome. Então, os discípulos de Jesus somos uma, e talvez isto talvez isto que eu vou dizer, alguns não vão a concordar, mas eu quero passar a ideia aqui. E é que os discípulos de Jesus somos uma minoria, irmãos. Somos poucos, não somos muitos. Se nós fazemos uma matemática em relação a quantos milhões de pessoas há no mundo, ou bilhões, somos poucos. Somos poucos. Então, por isso Jesus falava: somos a sal da terra. Se você está a cozinhar e coloca muita sal, como vai ficar a comida? Salgada. Mas um pouco de sal dá um sabor top, fish, bom. E como que você está aí a cozinhar uma peça assim de picanha e não coloca sal? Vai ser feio. Então, o reino de Deus é assim: coloca um pouco de sal e vai mudar o ambiente, vai mudar tudo. Então, nós, os discípulos de Jesus, somos como uma equipa especial SWAT.
metidos no interior do reino inimigo, para trazer transformação desde adentro. Desde adentro. Então, Jesus na época, olha, eu fiz uma lista aqui de delitos ou de coisas que na época de Jesus agora são delitos, agora, nesta época. Por exemplo, sabemos que era o Império Romano, o império de serviço na época de Jesus, e eles praticavam pedofilia, praticavam diversas coisas, tinham uma vida sexual muito desordenada, todos eles. Eram bêbados, existiam outras práticas na altura. Sabem que na altura do Império Romano, se um romano tinha uma família, tinha uma rapariga, e eles queriam um homem, um moço, essa família deixava abandonada essa menina. Por quê? Porque iam esperar até que pudesse nascer um homem. Agora isso seria um delito. Como chamamos agora isso? É um abandono. Se o governo fica a saber de que acontece isso, então os pais vão ser punidos. Naquela época não. Então, naquela época existiam muita diversidade de coisas a que Jesus estava a se enfrentar. E nas Escrituras, nós não vemos que Jesus começa a falar todos em contra do aborto, todos em contra desse sistema político romano, ok? Eu não vejo Jesus falando, ok, Mateus, eu não vejo Jesus aí, a ver, João, vem para cá, Felipe, vamos a fazer um partido político para ir contra Roma. Assim que vem para cá, João e Felipe, somos a mudança para as próximas gerações, faz o L. Não era isso. Não era nada, mas então muitas pessoas achamos que os cristãos somos importantes em meios políticos para poder trazer mudanças, e não vai acontecer. Não vamos a fazer isso. Não somos chamados para fazer coisas assim. Somos chamados para fazer uma mudança significativa desde dentro. Somos ovelhas no meio de lobos. Estamos aí. Então, é interessante porque Jonás é enviado para lá e ele não está tentando ver como Deus está a ver essa situação. Ele não está a ver como Deus vê as coisas. Ele não está a ver esse povo de Nínive com os olhos de Deus. Ele está a ver condenação. Todos vão a morrer. Eu vou ficar aqui e vou ver quando comecem a morrer todos. Né? Então, muitas vezes nós esquecemos de que reino nós, ou a que reino nós estamos a servir. Eu quero perguntar aqui, a que reino tu estás a servir? ¿A qué reino? Então, quando nós começamos a ver que este governo actual, pode ser o governo de teu país, onde tu moravas ou qualquer coisa, começas a ver que não funciona, este governo não funciona, eu vou embora de Portugal, o aluguel está caro, não chega meu título de residência a tempo, eu ainda estou esperando da minha família, e acontece tanta coisa. Tu estás a olhar para o governo, então, claro que vamos a sentir-nos decepcionados, sim ou não? De tudo aquilo que acontece. Mas essa decepção é por quê? Porque estamos a olhar o homem e não estamos a ver o reino de Deus. Irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Nós não vamos a fazer mudanças significativas se estamos tentando querer mudar o mundo, porque nós não vamos a mudar o mundo. O mundo vai para pior. Vamos a fazer mudanças significativas quando comecemos a ser igreja. Ok? Quando comecemos a fazer o que Jesus nos enviou a fazer. Vamos a ser igreja quando comecemos a demonstrar amor. Quando comecemos a demonstrar paz, benignidade, misericórdia,
São essas coisas que compõem a igreja. E é isso que somos chamados a fazer. Agora, em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus está falando e está a dizer estas palavras. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Mateus capítulo 24 vai registrar todas as coisas que vão acontecer antes do fim dos tempos. Os discípulos perguntam para Jesus: o que vai acontecer, Jesus? E ele vai dizer: vai haver rumores de guerra, terremotos, tribulações, vai ter tanta coisa que essas são apenas sinais de dor de parto. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu estava com, acho que 9, 10 anos, e lá onde eu morava, éramos parte como de um grupo pequeno, também tipo um grupo vida. E para essa época estava famoso toda esta situação que estava acontecendo da União Europeia, que a União Europeia não sei o quê, e que aqui, que não sei o quê, e que são 10, eram 10 países. Muitos pregadores começaram a falar: são a besta de os 10 não sei o quê. E começou uma coisa, e lá em América Latina, muitos pregadores começaram a falar muita coisa, que Jesus já estava pronto, que não íamos a chegar para o ano 2000. Tínhamos uma vizinha lá que falava: aqui não vamos a chegar ao ano 2000, assim que arrependam-se todos, que vamos a morrer. Jesus está aí à volta. Irmãos, chegou o ano 2000 e não passou nada. Depois dos 10 países, se acrescentaram, acho que 5 países mais na União Europeia. E falaram: não, então não é isso que está nas escrituras, que está acontecendo lá em Europa. E muita coisa começou a passar assim. Depois falaram que todos estes políticos, dictadores eram o anticristo. Saddam Hussein era o anticristo, morreu. Chávez era o anticristo, morreu. Depois falam que Lula é o anticristo, vai morrer. Então, como que cada vez o nível foi baixar, começou a baixar, né? De anticristo começou a baixar muito. Então, mas que é o assunto? Qual é o assunto aqui? Qual é o assunto aqui? Que em um mundo, a pergunta seria assim: ¿qué podemos oferecer? Eu quero que fique isso em sua cabeça. ¿Qué podemos oferecer a um mundo que se afasta de Deus cada vez mais? ¿Qué podemos fazer como cristãos em um mundo que está a ser muito mais secularizado? ¿Qué podemos fazer? Jesus fala em este texto, em Lucas capítulo 21, versículo 28. Eu quero que pense comigo. Ele está a dizer aqui: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. É como você já vê os heróis da Marvel, né? Quando está em uma situação assim, algum problema, ele aparece assim, está aí parado, em câmera lenta, e a capa aí de Superman. Jesus está falando isso: erguei as nossas cabeças, fiquem firmes, porque o dia de nossa redenção está perto. Então, o que fazer em um momento de tribulação? O que fazer em um momento de problemas? Fiquem firmes, porque sua salvação está perto. Dá uma salva de palmas a Deus por isso, irmão. Então, levante-se e erguem a cabeça, porque as coisas vão ficar mais difíceis. Eu gostava de falar: não, vai ficar todo fixe. Não, vai ser mais difícil. Agora, precisamos depender de Deus. Precisamos ver ao mundo com os olhos de Deus. Assim que cada dia é uma oportunidade de poder partilhar o amor de Deus. De forma prática, convide alguém a tomar um café, irmão.
Esta semana eu tive uma das experiências mais especiais da minha vida. Esta semana, essa pessoa que estávamos a tomar um café, eu gosto que fique esta lembrança em sua cabeça. Eu disse para ele, olha, porque estávamos a conversar e tudo, essa pessoa aceitou a Jesus aí conosco, a tomar um café. E disse para ele, olha, é interessante que tua história, tu vais a lembrar e partilhar tua história de que um dia tomando um café eu aceitei Jesus. Então, esta pessoa, cada vez que passe por um café, vai lembrar desse dia. Então, irmãos, precisamos partilhar o amor de Deus de forma prática. Como tu vês as pessoas que passam por aí na rua? Com que olhos tu vês a eles? Como estavam a olhar agora que foi esta festa aqui? Olha, por acaso, alguns desses dias eu estava ali chateado porque eu estava a buscar vaga para deixar meu carro e não achava nada, nada, nada. Aí eu falava, nossa, esta gente que está aqui, todos perdidos aqui, me tiram a vaga a mim. Como vês? Como tu vês as pessoas? Vês as pessoas com os olhos de Deus? Vês as pessoas com amor? Ou, por exemplo, tu vês, porque isso é algo interessante. Eu tenho aprendido muito, irmãos, em que nós não vamos a poder transformar as vidas das pessoas. Nós às vezes estamos pensando que vamos a mudar o caráter e as atitudes das pessoas, mas não somos nós. É Jesus que vai transformar suas vidas, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Mostrar o amor de Deus de forma prática. Sim. Se você tem um amigo e convida alguém para vir aqui na igreja, deixa que ele venha. Jesus vai transformar sua vida. Não podemos obrigar as pessoas, aceita Jesus em teu coração. Não. Por quê? Porque é algo que vai acontecer no coração das pessoas. Então, se nós pensamos, dos 10 mandamentos que existem, só 2 mandamentos foram legislados, ou se tornaram lei. Não roubarás e não matarás. São as únicas 2 leis que aparecem, que agora são lei. Não matarás e não roubarás. Ok? Mas o que aconteceu com as outras? Essas não podemos obrigar a ninguém. Um governo pode chegar e dizer, ok, vamos a fechar todas as discotecas aqui do Portugal. E todos estão obrigados a amar a Deus. Vocês acham que todos vão amar a Deus? Não. Podemos fechar todas as discotecas, mas ninguém está obrigado a amar a Deus. Eu posso lhe dar outro exemplo. Pode-se punir o racismo e o ódio, mas não se pode obrigar a ninguém a deixar de ser racista. Podem fazer leis contra o divórcio, mas não podem obrigar os cônjuges a amar-se. Pode-se dar subsídios a todos os pobres, mas não se pode obrigar aos ricos a terem compaixão. Está a ver a ideia? Pode-se proibir o adultério, mas não a luxúria. Pode-se proibir o roubo, mas não se pode proibir a cobiça. Os governos podem favorecer a moralidade, mas nunca a santidade. A santidade é algo que tu escolhes fazer. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, como tu vês a Deus, como tu vês as pessoas e como vês tua relação com Deus. Não podemos obrigar a ninguém a fazer estas coisas. Por quê? Porque a transformação vem de aqui, deste lugar, de Jesus, daquelas pessoas que são afetadas por esse amor. Então, a renovação das nações da terra não vai chegar por causa de um governo ou de alguém. Vai chegar desde aqui, de uma igreja que mostra o amor de Deus. Desde aqui. Então, que vês tu quando os vês?
Vês gente morta ou vês gente com um potencial para ser evangelizado e partilhar o amor de Deus? Que tu vês? Nossa vida precisa ser transformada por esse amor de Deus. Como está a ser transformada tua vida? Então, voltando para esta história de Jonás, Jonás, ele vê o arrependimento de Nínive e ele fica chateado com Deus. Ele diz: eu sabia que tu eras um Deus misericordioso, bondoso e que irias a perdoar a este povo se se arrependia. Eu te disse isso na minha terra, diz ele, antes de ir para Nínive. Então era como que ele estava a dizer: olha, era melhor poupar-me toda esta situação que acontece. E eu ficava lá porque tu sempre ias arrepender-te. É interessante porque en esa altura, en esa época histórica, um dos deuses de Nínive, que era a capital de Assíria, era o famoso deus Dagón. Temos uma fotografia aí que eu quero mostrar, só para que entremos um pouco no contexto da história. E este deus era metade humano, homem, e metade peixe. Este era aqui. Este era um dos deuses da Mesopotâmia da época. Este era um dos deuses que é mencionado nas escrituras, muitas vezes aí nos livros de reis, menciona alguns pessoas que lutaram e destruíram estas ídolos. Então, vamos a pensar aqui e analiza comigo. Jonas é engolido por um peixe grande, ok? Ele se arrepende, ora a Deus e ele sai do peixe, ok? É vomitado e ele aparece do nada e começa a pregonar e começa a pregar que Deus vai destruir esta terra. Ele começa a partilhar sua história, que diz: eu fui engolido por um peixe e meu Deus me libertou. Então, isto poderia ser que houve uma conexão com este povo que tinha um Deus que era metade peixe e metade homem, e quando escutam a história de Jonás e dizem: olha, o Deus de Jonás é maior que nosso Deus. Vê a história, vê aqui a comparação. Um homem engolido por um peixe, liberado por Deus, salvado por Deus. E é interessante porque depois Jesus vai a utilizar este exemplo mais à frente para falar de sua morte e ressurreição. Ele vai dizer: e como Jonás, que foi engolido por um peixe e ficou no ventre do peixe por 3 dias, assim é que é necessário que que o filho do homem morra e ressuscite o terceiro dia. Ele utiliza este exemplo. Então, Jonas aparece e diz: eu fui engolido por um peixe e meu Deus, maior que vosso Deus, me libertou. Eu sempre falo uma coisa: todos aqui temos uma história para partilhar. Todos. As nossas feridas, quando são curadas por Deus, se tornam em cicatrizes que são luz para outros. Esse é um exemplo. Então, qualquer que seja a situação em tua vida, as provas que tu já passaste podem ajudar a outros a aproximar-se de Deus. Tu não necessariamente tens que ir com a Bíblia e falar: olha, tem uma mensagem para ti. Não, partilha tua vida com outros. O apóstolo Paulo diz que somos cartas vivas. Seja amigo. Olha, Jesus foi interessante porque ele era conhecido como amigo de bêbados, amigo de prostitutas, amigo de todo mundo. ¿Por quê? Porque ele era relacional. Ele partilhava com outros, mas o ambiente não afetava Jesus. Então, aqui é o assunto: somos sal da terra, somos a luz do mundo.
que nós estamos a fazer? Que nós vemos quando olhamos para o mundo? Como eu me vejo a mim? Sou um filho de Deus? Ou sou apenas alguém que está tentando buscar a Deus pouco a pouco? Como tu te vês? Como tu vês tua relação com Deus? Então, como vês as pessoas que estão lá fora? Como estás tu com Ele? Então, encerrando aqui, nesta parte, com esta mensagem, né? Jesus foi o máximo exemplo de amor. ¿Por quê? Porque Jesus nos mostra que no coração dele existia compaixão, existia amor, esperança. E há um texto bíblico em Mateus, se não me engano, é capítulo 5, quando ele diz que vê as multidões e vê que são como ovelhas sem pastor. Então, no coração dele há compaixão. Então, se no nosso ativismo de sermos bons crentes, de servir e ajudar dentro da igreja, mas nós condenamos aos outros, condenamos a uma pessoa porque não pratica ou não ora como eu oro, ou faz outras coisas, e condenamos essas pessoas, então aí não há amor. Aí não há amor. E o Salmo capítulo 11, versículo 3 diz algo interessante. Na realidade, os alicerces da lei e da ordem estão defeitos. Que pode fazer o justo? Que podemos fazer? Precisamos estar firmes no amor de Deus, que é maior que qualquer outra coisa, e nada nos poderá separar do seu grande amor. Nada. E nada é nada. Nada poderá separar-te do amor de Deus. ¿Estão comigo, sim ou não? Amém. Então, que vês tu quando vês a Deus? Que vês tu quando vês a teu irmão? Já perdoou seu irmão? Já falou com ele? Já perdoou a seu cônjuge? Já perdoou a sua mãe, seu pai? Que vês tu quando vês as pessoas? Então, nós não vamos a mudar o mundo, mas sim podemos mudar desde adentro, desde o interior, desde aí, sal da terra, luz do mundo. É isso que somos, irmãos. É isso que somos. Vamos a ficar em pé e dar uma salva de palmas a Deus.